Olá, tudo bem? Eu sou o Dodô e está começando mais um episódio do podcast Knicks for Clicks, podcast onde eu irei conversar sobre a camisa que entorta a varal na NBA, o título colossal New York Knicks. Se acompanha esse projeto, deixe seu comentário sobre esse episódio. Hoje iremos falar da semana 24 do Knicks, semana em que o Knicks fez 4 partidas, venceu 3, perdeu apenas uma, igual a gente estava imaginando que poderia acontecer, e perdeu exatamente para o time que a gente imaginava que poderia perder. Mas eu digo que foi uma excelente semana para o Knicks, porque tivemos ótimas notícias, tivemos a volta de Jalen Brunson e a volta dos reservas do Jalen Brunson, né? O McBride e o Cameron Payne voltaram essa semana, então agora o Knicks está com, entre aspas, força total para os playoffs, porque depois dessa semana vai vir a semana 25, e a semana 25 é a última semana da temporada regular. Faltam apenas 4 partidas para o fim da temporada regular, os 4 jogos finais do Knicks. A gente vai comentar sobre eles na semana que vem. Por enquanto, vamos falar dessas 4 partidas que o Knicks fez na semana 24, em que o Knicks começou a semana, que o Knicks começou na terça-feira, dia 1º de abril, contra o Philadelphia. E tipo assim, o Knicks venceu esse jogo por 105-91, mas era claro desde o início que o Knicks ia vencer essa partida, porque o Sixers, minha gente, é um negócio de louco. O time desistiu da temporada completamente, e nessa partida contra o Knicks, nem o Embiid, nem o Maxey e nem o Paul George estavam. Estava todo mundo fora. O jogador mais famoso que entrou em quadra como titular do Sixers foi o Quentin Grimes. Eu vou até ter que fazer uma colinha aqui, porque é impossível, eu digo que é impossível qualquer pessoa que não torça para o Philadelphia saber de cor os jogadores do Sixers que entraram nessa partida. O Sixers entrou em quadra com Rick Council e Justin Edwards nas alas, Adem Bona como pivô, como armadores o Quentin Grimes e o Lonnie Walker. É um time assim que talvez não vença nem o NBB, de tão fraco esse time era. No banco tinha o Kyle Lowry, que é um jogador aí famoso, mas nessa altura da carreira do Kyle Lowry ele não faz muita diferença não, ele é só um corpo que entra em quadra. Do lado do Knicks também tivemos novidades, porque o Towns não jogou, o Mitchell Robinson foi titular, então o Knicks entrou em quadra aí com o Mitchell Robinson como pivô, nas alas o Anunoby e o Josh Hart, e como armadores o Michael Bridges e o Delon Wright. No banco, o Achiuwa, o Shemet e o Kolek completaram a rotação, porque o Knicks nessa partida ainda estava sem o Brunson, sem o Cameron Payne, sem o McBride e sem o Towns, como eu disse anteriormente. Estão sem 4 jogadores, 2 titulares e 2 de reservas aí que jogavam a temporada inteira. E basicamente foi um jogo muito simples para o Knicks. A defesa do Knicks controlou o jogo desde o início, até porque o time do Sixers era muito fraco, então o Knicks venceu esse jogo praticamente na defesa. E a defesa do Knicks sem o Towns e sem o Brunson não tem nenhum ponto fraco tão claro, igual quando tem esses 2 jogadores, então foi bem tranquilo pro Knicks aí. O Knicks conseguiu controlar esse jogo aí desde o início. Em algum momento ali no primeiro quarto, o Knicks abriu uma vantagem, aí o Nick Nurse pediu um tempo, e aí o Sixers melhorou, diminuiu a diferença, mas o Knicks sempre teve o jogo sob controle, e aí no final ali do último quarto, e mais ali pro final, lá no último quarto, o Knicks conseguiu abrir uma diferença razoável e manteve essa distância até o fim da partida, vencendo por 105-91, como eu falei. E mais uma ótima partida do Anunoby, que outro ponto positivo dessa semana que eu não citei, a Anunoby continua no seu nível Kobe Bryant no ataque e Kyle Leonard na defesa. Então, sim, tem sido uma grata surpresa nesse momento sem o Brunson. O Anunoby foi uma grata surpresa, e essa evolução do Anunoby é a nossa grande esperança para os playoffs. A volta do Brunson e o Anunoby conseguindo manter esse nível nos playoffs, o Knicks muda de patamar. O Knicks vai ter alguma esperança de passar da primeira fase, e aí na segunda rodada a gente vê o que vai acontecer. E nessa partida também vale ressaltar a grande partida do Landry Shamet. O Landry Shamet, depois de muito tempo, tem jogado bem, tem sido o shooter do banco que a gente espera. Ele tem arremessado bem, não é todo dia que ele arremessa numa porcentagem excelente, mas é confiável. Quando ele vai pro arremesso, você já tem aquela confiança aqui que vai sair uma cesta pro Knicks. Então, boa evolução do Shamet e mais uma excelente semana do Anunoby. E aí, no dia seguinte, no back-to-back, o Knicks enfrentou o Cleveland Cavaliers. E aí, meus amigos, a gente já esperava a derrota. O Knicks é extremamente fraco em back-to-backs, e o Knicks toma pau do Cavs e do Celtics todo dia, né? Então já não se espera grandes coisas contra o Cavs, mas pelo menos me deu uma pontinha de esperança no coração, porque o Knicks começou essa partida muito bem, e o Knicks começou essa partida muito bem em uma boa partida do Anunoby, mas o Anunoby estava acertando tudo. Mas aí vem aquele problema que a gente já falou, porque depois do intervalo
o Cavs acertou a defesa no Knicks e aí tirou a diferença que o Knicks tinha aberto, empatou o jogo, virou e nunca mais olhou para trás. E no segundo tempo, o Anunoby não estava acertando todos os arremessos igual ele fez no primeiro tempo. E aí isso vai entrar no problema que eu venho repetindo, que o problema do Knicks é o técnico, é o Tibbs, porque o Tibbs é um técnico sem repertório nenhum ofensivo. Então, quando um time acerta a marcação no Knicks, o Knicks só é capaz de criar cesta na base da marra. O Knicks não consegue pensar uma maneira, em termos táticos, de melhorar e de sair daquela marcação do adversário. O Knicks precisa de alguém inspirado para resolver a partida mesmo com a marcação na cara. Durante o ano passado e esse ano, sempre foi o Brunson. O Brunson é um excelente jogador nessa situação, inclusive ele está liderando a NBA para o prêmio de clutch, porque ele, no último quarto ele sempre brilhava. E o Brunson sempre foi esse cara pro Tibbs, o cara que resolve a partida no fim. Ele sempre arruma faltas no final do jogo para bater lance livre, fazer os pontinhos certos, muito bons em arremessos de 3 com a marcação na cara. Então o Brunson foi esse cara pro Tibbs. Sempre que o time acerta a defesa no Knicks, o Knicks não faz mais nada ofensivamente e precisa de alguém quente. E foi o Anunoby nesse primeiro tempo. O Anunoby estava muito bem e no segundo tempo o Anunoby voltou ao normal e aí o ataque do Knicks morreu. Esse jogo o Towns jogou. O Knicks perdeu esse jogo, eu não falei ainda, por 105-124. O jogo estava empatado até o fim do primeiro tempo e no segundo tempo o Cavs destruiu o Knicks, igual em todos os outros jogos da temporada. E eu fiz esse adendo, mas querendo falar sobre o Towns, e o Towns, entre aspas, jogou bem. O Towns terminou o jogo com 25 pontos e 3 rebotes. Como eu venho sempre falando sobre o Towns vai terminar o jogo com essa pontuação, 25 pontos, 3 rebotes. A pessoa olha o box score e fala, ele jogou bem, mas não. O Towns foi novamente o lixo de sempre. O Towns é o pior jogador do time titular, porque ele terminou realmente aí com 25 pontos e 3 rebotes, mas fez 7 turnovers e o Towns simplesmente ele não vale a pena. O Towns faz 25 pontos, mas ele entrega muito mais pontos, porque ele é um jogador inútil no garrafão, e um pivô não pode ser inútil no garrafão. O time adversário não pode ir para a cesta e saber que vai conseguir fazer a cesta, porque não existe defesa de garrafão. Infelizmente é assim. Então o Towns ele vai terminar a temporada com excelentes números ofensivos. Só que os números defensivos não funcionam da mesma maneira, né? Os números ofensivos sempre vão se destacar mais do que os defensivos. E por isso as pessoas vão ainda acreditar que o Towns teve uma boa temporada. Mas ele não teve uma boa temporada, não. Se você analisar ataque e defesa, a temporada do Towns é ruim, porque mostra que ele é totalmente limitado para ser o pivô de um time. Ainda é necessário que ele jogue com o Mitchell Robinson. A única maneira do Towns ser funcional na NBA é ele não ser o pivô do time. Ele tem que ser o ala pivô. O Minnesota já nos disse isso, mas o nosso técnico é incapaz de tentar uma formação diferente. Ele é um cara muito cabeça dura e isso vai custar a temporada do Knicks e, se Deus quiser, vai custar o emprego dele. E depois, mais pro final da semana, no sábado, dia 5, o Knicks enfrentou o Hawks, o Atlanta Hawks, e venceu por 121-105. Foi o jogo que trouxe o retorno do Cameron Payne pro time. O Cameron Payne entrou aí no banco de reservas do time, tirando o Kolek, o novato da rotação, e voltou ainda gelado, não fez uma grande partida, foi a primeira partida dele de volta, então não dá pra exigir muita coisa, não tô cobrando. E o Knicks enfrentou aí um antigo nêmesis de playoffs, mas que no final das contas tá num nível bem abaixo nessa temporada. O Knicks venceu novamente o Hawks. Foi uma partida bem tranquila, o Knicks conseguiu dominar esse jogo aí desde o início. Quando acabou o segundo quarto ali, a gente já podia decretar que o Knicks tinha vencido a partida. Foi 121-105, poderia ter sido muito mais, mas o Knicks pegou leve com o Hawks, não apertou a faca, como diria o Maestro Júnior. E mais uma boa partida do Anunoby no ataque, 24 pontos. O Towns, ofensivamente, novamente com uma boa partida, né? Fez seus 30 pontos e 11 rebotes. E foi um jogo bem tranquilo aí pro Knicks. Uma boa partida de todos os titulares, né? E quando isso acontece, o Knicks costuma vencer. Quando Josh Hart, Anunoby, Towns e Michael Bridges jogam bem, é quase certeza que o Knicks vai conseguir vencer a partida. E o Delon Wright também me surpreendendo essa temporada. E esses jogos que ele vem jogando, ele jogou bem, jogou como aceitando seus arremessos, também bem na defesa. Mas infelizmente, na próxima partida,
o Knicks enfrentou o Suns no domingo, no back-to-back também, e foi o retorno tanto do Brunson como do McBride, e aí o Delon Wright, que era titular, vinha jogando bem, não jogou, saiu da rotação. O Knicks contra o Suns jogou com o seu time titular padrão, Brunson, Bridges, Josh Hart, Anunoby e Towns, e do banco de reservas também jogou com o seu banco de reservas padrão, Mitchell Robinson, Shamet, McBride e Cameron Payne. Ou seja, todos os jogadores de rotação do time, em quadra, ninguém machucado. Otimismo pro fim de temporada, pro Knicks completar essa temporada. O Brunson voltou a jogar e se recuperar o ritmo. Inclusive, ele não fez uma partida excelente, fez apenas 15 pontos nesse jogo, mas ali no final da partida, quando o Suns começou a encostar no Knicks, ele foi lá, acertou um arremesso de 3 decisivo, e o destaque dessa partida foi novamente o Anunoby com 32 pontos. O Anunoby tava assim incrível essa semana, também foi incrível semana passada, e como eu disse no início, essa foi uma semana de otimismo pro Knicks devido a isso, retorno de todos os jogadores que estavam machucados e o Anunoby jogando como uma terceira estrela. Com o Anunoby jogando dessa maneira e com o retorno do Brunson, a gente fica um pouco mais otimista, a gente tem esperança de alguma coisa, porque esperança tática, esperança pelo que aconteceu na temporada não existe. A chance do Knicks ser eliminado pelo sexto colocado é muito grande, muita gente aposta nisso, porque o time não tem defesa. Então, em termos defensivos, o Knicks vai sofrer para qualquer time que exista nos playoffs. Mas pode compensar isso no ataque. Se o Anunoby continuar jogando bem, o Brunson voltar a ser o nosso Brunson de sempre e o Towns fazer os seus 25 pontos que ele faz todo jogo, o Knicks aí vai ter alguma chance, alguma esperança de passar da primeira fase pelo menos. Que no momento vem sendo contra o Detroit Pistons. Falando um pouco da situação dos playoffs, né? O Knicks está praticamente garantido como terceiro lugar. O Knicks precisa vencer mais um jogo dos 4 para se garantir como o melhor terceiro. E aí vai enfrentar provavelmente o Bucks ou o Pistons. E no caso eu acredito que vai ser o Pistons, porque o Pistons tem jogado mal essas últimas partidas e não parece que vai vencer mais que o Bucks aí. Porque o Pistons precisa vencer 2 partidas a mais que o Bucks para passar o Bucks e tem apenas mais 4 partidas, então provavelmente o Knicks vai enfrentar o Pistons, um adversário muito difícil, mas que, como eu disse, agora a gente tem um pouco mais de esperança que o Knicks possa pelo menos passar da primeira fase. E na semana que vem, para finalizar a temporada, o Knicks pega na terça-feira o Boston Celtics, depois na quinta-feira pega o Pistons, e depois na sexta, no back-to-back, pega o Cleveland Cavaliers novamente, e no domingo, para finalizar a temporada, pega o Nets. Então são jogos aí muito difíceis, Celtics, Pistons e Cavaliers, 2 derrotas com certeza para o Cavs e para o Celtics. Tem um jogo aí contra o Pistons, que pode ser a prévia dos playoffs, então um jogo para se ficar atento. E no fim, a gente pega o nosso vizinho de cidade, o Nets, que é o jogo que eu acho que o Knicks vai vencer para se manter no terceiro lugar. E aí depois disso a gente faz a previsão para os playoffs, já imaginando o adversário do Knicks. Então, por hoje é só. Semana de otimismo para o Knicks. O Brunson está de volta, a nossa estrela está de volta, o nosso jogador mais decisivo está de volta. Então a nossa esperança está de volta. Por hoje é só, pessoal. Eu fico por aqui. God bless e good night.